Bem, outro periférico de entrada, já que estamos estudando os periféricos de entrada, bem importante, é o scanner. O scanner é, de fato, um importante periférico de entrada. Por quê? Lê comigo. Ele realiza a digitalização de imagens e transforma imagens, documentos, materiais gráficos, etc., em informação e dados digitais que podem ser manipulados por computador. Então, quando nós imaginamos a ideia do scanner, o que nós imaginamos é exatamente isso. Ele também é um periférico de entrada. Por quê? Porque ele digitaliza imagens e documentos. O scanner está enviando dados para a CPU processar. Perfeito. Mas o que nós temos que relevar é que esse processo de digitalização que o scanner realiza transforma uma imagem digital, uma imagem do mundo real em uma imagem digital que é formada por pontos. E os pontos que formam uma imagem digital são conhecidos como pixels. Pixels. Observa, os pontos que formam uma imagem digital são conhecidos como pixels. E basicamente o que o scanner faz é isso. É transformar uma imagem, um documento do mundo real em imagem digital. E essa transformação em imagem digital é fazer com que essa imagem seja representada por vários pontos, que são os chamados pixels, os pontos que formam uma imagem digital. Nesse ponto eu gostaria de uma pausa na parte do scanner para falar um pouquinho sobre imagem digital e resolução. Observa, imagina que cada quadradinho desses que eu estou te mostrando aqui representa um pixel, isto é, representa um ponto que forma uma determinada imagem digital. Então vamos imaginar essa situação, cada quadradinho desse sendo um ponto que forma uma imagem digital, um pixel. Professor, mas como é que eu vou medir resolução? Porque a resolução de uma imagem digital é medida contando os pixels. Se eu pegar aqui, ó, eu posso contar 1, 2, 3, 4 pixels na horizontal por 1, 2, 3 pixels na vertical. Isso me diz então que eu tenho uma resolução de 4 por 3 pixels. Por que 4 por 3 pixels? Porque eu tenho 4 pixels na horizontal e tenho 3 pixels na vertical. Por isso que eu indico resolução nesse caso de 4 por 3 pixels. Eu também posso multiplicar esse valor. Se eu multiplicar 4 por 3, eu vou ter um indicativo aqui de 12 pixels, mostrando agora a resolução total. E nós podemos medir a resolução dessas duas formas, horizontal por vertical, nesse caso eu diria 4 por 3 pixels, ou a resolução total, total de pixels que formam essa imagem, nesse caso 12 pixels. Perfeito, são as duas formas de indicar resolução, horizontal por vertical ou total. Mas eu quero agora aumentar a resolução de tela, eu quero aumentar a resolução dessa minha imagem digital. Vamos ver o que acontece na prática quando eu aumentar. Observa, está 4 por 3 pixels e eu vou aumentar a resolução agora. Tu percebeu o que aconteceu com cada pixel quando eu aumentei a resolução? Observa de novo, ó. Estava 4 por 3. Agora eu vou aumentar a resolução para 8 por 6. 8 pixels na horizontal por 6 pixels na vertical. Multiplicando 8 por 6 vai me dar um total de 48 pixels. Antes era 4 por 3, 12 pixels. Agora 8 por 6, 48 pixels. E o que aconteceu com o tamanho de cada pixel quando eu aumentei a resolução? Os pixels diminuíram de tamanho. E isso é muito importante para quem enfrenta provas de concurso. Saber que quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Se eu aplicar esse conhecimento, por exemplo, a área de trabalho do Windows, lá no Windows eu posso aumentar no painel de controle a resolução de tela. E quanto mais alta a resolução de tela no Windows, menor o tamanho dos ícones, das janelas, da barra de tarefas, do menu iniciar. Isso porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Então, quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho do Windows. Mas vamos perceber isso na prática.